E se eu te contasse sobre o incrível peixe grenadier? Essas criaturas notáveis não são apenas peixes comuns nadando por aí. Elas desempenham um papel fundamental no ecossistema das profundezas do mar. Também conhecidos como macrourídeos, os grenadiers vivem nas escuras profundezas do oceano, frequentemente encontrados a impressionantes profundidades de até 6 quilômetros. Imagine viver em um ambiente totalmente sem luz. Esses peixes representam cerca de 15% da população total das profundezas, mostrando seu papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico desse habitat misterioso. Com seus corpos alongados e grandes olhos adaptados para baixa visibilidade, os grenadiers estão preparados para prosperar sob imensa pressão e escuridão. Sua dieta consiste principalmente de peixes menores e crustáceos, tornando-os vitais na teia alimentar, pois ajudam a controlar as populações de suas presas. Enquanto deslizam elegantemente pelo fundo do oceano, os grenadiers também ajudam na ciclagem de nutrientes, um processo essencial para sustentar a vida nas profundezas. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há um mundo escondido sob as ondas, vibrante e cheio de vida surpreendente. Acredite ou não, o chocolate nasceu em Hershey. Em 1894, Milton Hershey fez um movimento ousado que transformou para sempre o mundo dos doces ao lançar sua empresa de chocolate. Não se tratava apenas de fazer doces. Hershey sonhava com uma vida melhor para seus trabalhadores e deu um passo além em 1907 ao fundar a cidade de Hershey como uma comunidade modelo. Imagine uma cidade pitoresca, com ruas encantadoras sombreadas por árvores e o ar impregnado com o delicioso aroma de chocolate. Como um centro de produção de chocolate, Hershey logo se tornou famosa por suas iguarias irresistíveis, atraindo incontáveis visitantes ansiosos para se deliciar. Hoje, famílias visitam o Hershey Park, onde emocionantes brinquedos e atrações temáticas de chocolate criam memórias inesquecíveis. Além das atrações, o legado de Milton está entrelaçado na essência da cidade, refletindo seu compromisso em garantir que seus trabalhadores prosperassem junto com suas criações doces. O espírito de comunidade floresce aqui, lembrando a todos nós que, às vezes, a felicidade pode ser encontrada no rico e aveludado sabor do chocolate. Quão doce é isso? Você sabia que bananas são radioativas? Pode parecer surpreendente, mas na verdade, as bananas contêm um isótopo natural chamado potássio 40. Esse isótopo é levemente radioativo, o que significa que ao comer uma banana, você ingere uma quantidade mínima de radiação. Mas não se preocupe, o nível de radiação em uma banana é tão baixo que é completamente seguro para a sua saúde. Na verdade, é totalmente seguro e nutritivo. No entanto, se você juntar uma grande quantidade de bananas, por exemplo, 100 ou mais, pode ativar um detector de radiação devido à soma da radiação de todos esses isótopos de potássio 40. É uma lembrança divertida de que algo tão comum como uma banana pode ter propriedades científicas surpreendentes. Então, da próxima vez que você pegar uma para o café da manhã, lembre-se de que você não está apenas saboreando um lanche delicioso, mas também mergulhando um pouco na ciência nuclear. Não é incrível como produtos do dia a dia podem ter características tão interessantes? Você pode se surpreender. Diamantes podem ser aninhados. Cientistas recentemente descobriram uma pedra incrível, conhecida como diamante matrioshka, encontrada em uma mina na Sibéria. Este raro diamante possui uma estrutura interna única, semelhante às matrioshkas russas, onde um diamante está dentro do outro. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é que o diamante interno pode se mover livremente dentro da camada externa. Essa característica incomum fornece pistas importantes sobre a formação de diamantes nas profundezas da Terra. Normalmente, os diamantes se formam sob calor e pressão extremos, o que torna essa descoberta ainda mais intrigante. O diamante matrioshka ilustra não apenas a diversidade das estruturas naturais, mas também abre novas possibilidades para pesquisas em geologia e ciência dos materiais. Essa descoberta pode levar a novos avanços na compreensão da formação e estabilidade dos diamantes no subsolo. Você sabia que a espuma da cerveja Heineken dura exatamente 5 minutos? Essa característica única do design visa melhorar sua experiência ao beber. Quando você serve uma cerveja Heineken fresca, essa espuma densa e cremosa não é apenas para enfeitar. A cervejaria desenvolveu cuidadosamente sua receita para criar o equilíbrio perfeito entre gás carbônico e sabor, que atinge seu auge em 5 minutos.
Isso permite que você aproveite o aroma e o sabor completo da cerveja, sem perder a qualidade. Se a espuma durar mais, ela pode esconder algumas notas mais sutis da cerveja, tornando o primeiro gole o melhor. Além disso, isso dá um apelo visual que todos nós amamos em um copo bem servido. Então, na próxima vez que você estiver desfrutando de uma Heineken gelada, reserve um momento para apreciar essa camada de espuma. Ela foi feita para aumentar seu prazer. Porque isso é importante, isso destaca como a cervejaria artesanal presta atenção aos detalhes e à qualidade, garantindo que cada gole seja tão refrescante quanto o anterior. Prepare-se para se surpreender com os relacionamentos das celebridades. Não é só brilho e glamour, mas também paixões inesperadas que vão parar nas manchetes. Recentemente, a atriz Jennifer Lawrence revelou sua simpatia inesperada pelo comediante Larry David, que é muito mais velho que ela. Essa revelação surpreendeu muitos, mostrando como o amor pode surgir nos lugares mais inusitados. Em outro exemplo, o icônico casal Kurt Russell e Goldie Hawn está feliz junto há mais de 40 anos, sem se casar. O relacionamento deles desafia as normas tradicionais, provando que compromissos não precisam sempre de um casamento. Em vez disso, eles destacam uma parceria sólida, baseada em confiança, apoio e respeito mútuo. Não é incrível como esses relacionamentos de celebridades desafiam as visões tradicionais sobre amor e compromisso? Seja pela diferença de idade ou por relacionamentos de longa duração sem casamento, eles nos lembram que cada história de amor é única. Você não vai acreditar na cor da piscina vermelha na Tailândia. Este fenômeno natural incrível, localizado em Koh Samui, parece ter água brilhantemente vermelha. No entanto, isso não tem a ver com corantes ou poluição, como você poderia pensar. Na verdade, esse efeito surpreendente é criado por uma combinação inteligente de azulejos vermelhos, amarelos e laranjas, que decoram lindamente o fundo da piscina. Quando a luz do sol atinge a água, a disposição única das cores interage com a refração da luz, criando uma ilusão óptica que engana nossos olhos. Os visitantes frequentemente ficam encantados com esse espetáculo vibrante, tiram fotos e admiram a arte da natureza. A piscina vermelha se tornou um destino obrigatório para turistas que desejam experimentar algo diferente e compartilhar suas impressões nas redes sociais. Na próxima vez que você planejar uma viagem para a Tailândia, não se esqueça de adicionar esse lugar incrível à sua lista. Com seus efeitos visuais impressionantes e cores vibrantes, a piscina vermelha desafia nossas percepções e adiciona um toque de maravilha à beleza da natureza. Você já se perguntou por que os fungos são tão especiais? Os fungos são organismos incríveis que estão entre plantas e animais, o que os torna verdadeiramente únicos na natureza. Ao contrário das plantas, os fungos não fazem fotossíntese. Em vez disso, eles decompõem matéria morta, atuando como recicladores naturais. Esse processo de decomposição é vital, pois ajuda a devolver nutrientes ao solo, permitindo que novas plantas e árvores cresçam. Sem os fungos, nossas florestas e ecossistemas não poderiam prosperar. Exemplos comuns incluem cogumelos, bolores e leveduras, que mostram a incrível diversidade desse reino. Os fungos também formam parcerias com plantas através de um processo chamado micorriza, o que melhora a absorção de nutrientes e promove ecossistemas mais saudáveis. Portanto, da próxima vez que você ver um fungo na floresta, lembre-se de que não é apenas uma bela imagem. É parte de um processo importante que mantém o equilíbrio e a prosperidade do nosso meio ambiente. É interessante pensar em como eles impactam nossas vidas além disso. Fato incrível sobre a transformação de Arya Permana. Este menino indonésio já foi conhecido como o menino mais gordo do mundo, pesando 192 quilos aos apenas 10 anos. Enfrentando problemas de saúde e zombarias, Arya decidiu mudar sua vida para melhor. Com grande determinação, ele adotou um estilo de vida mais saudável, começando a se alimentar corretamente e a praticar esportes regularmente. Seus esforços realmente deram resultado. Depois de se dedicar a esse novo estilo de vida, Arya perdeu incríveis 108 quilos, reduzindo seu peso para 83 quilos. A jornada diária inspirou outros a se preocuparem com a saúde e o bem-estar, além de destacar a importância do apoio da família e dos amigos. Sua história é um poderoso lembrete de que, com a atitude certa e dedicação, qualquer um pode alcançar uma transformação incrível. O que você mudaria em seu estilo de vida hoje? Você já se perguntou por que os guepardos são especiais? Os guepardos podem parecer grandes felinos,
mas pertencem à subfamília dos felinos pequenos. Essa classificação se baseia em suas características físicas e comportamentais. Diferente de leões e tigres, os guepardos têm um corpo mais leve e traços marcantes, como cabeça pequena e pernas longas, que os ajudam a alcançar uma velocidade incrível. Curiosamente, essa classificação de felinos pequenos permite que eles ronronem, emitindo um som suave quando estão felizes, assim como os gatos domésticos. Sua velocidade impressionante, que chega a 96 km por hora, os ajuda a caçar na natureza, mas seu tamanho menor e a capacidade de ronronar os diferenciam de seus parentes maiores. Então, da próxima vez que você ver um guepardo, lembre-se de que suas qualidades únicas o tornam uma criatura extraordinária no reino animal. Acredite ou não, algumas pessoas colecionam sabonetes. Essa prática curiosa envolve pessoas que cuidadosamente juntam pedaços de sabonete, às vezes acumulando milhares deles. Esses colecionadores costumam se dedicar a organizar seus tesouros por marcas, fragrâncias e cores. Imagine uma exposição vibrante de pedaços de sabonete, dispostos como um arco-íris, cada um exalando seu aroma único. Para muitos colecionadores, sabonete não é apenas um produto de higiene, é uma forma de arte e uma fonte de alegria. Eles podem ser atraídos por memórias ligadas a certos aromas, ou desfrutar da emoção de encontrar edições raras ou limitadas. Embora isso possa parecer estranho para alguns, essa paixão traz a muitos colecionadores uma sensação de aconchego e nostalgia. Então, da próxima vez que você lavar as mãos, pense no fascinante mundo dos amantes de sabonete que encontram beleza nas coisas mais simples. Talvez eles o inspirem a começar sua própria coleção. Um fato interessante sobre buracos nas estradas. A palavra buraco é, na verdade, um mal-entendido linguístico que vem do inglês médio. Antigamente, pot significava buraco. Então, quando dizemos buraco na estrada, na verdade estamos dizendo buraco, buraco. Isso significa que toda vez que reclamamos desses irritantes crateras nas estradas, estamos usando uma expressão um pouco redundante. Você consegue imaginar a confusão se outras palavras fossem assim? Felizmente, buracos nas estradas não são apenas palavras. Eles afetam nosso dia a dia. Eles se formam quando a água entra nas fendas do asfalto, depois congela e se expande no frio, criando depressões quando descongelam. A ironia do termo destaca como nossa língua evolui, mas permanece fiel às suas raízes, deixando-nos expressões estranhas para refletir sempre que encontramos uma estrada esburacada. Descubra como medir a distância até um raio com segurança. Cientistas criaram um método simples para calcular quão longe ocorreu um raio, ajudando a proteger você e os outros. Quando você vê um clarão de raio, comece a contar os segundos até ouvir o trovão. A cada 5 segundos, significa que o raio está a cerca de 1 milha de você. Esse método se baseia no fato de que a luz viaja mais rápido que o som. Então você vê o clarão antes de ouvir o trovão. Sabendo essa distância, você pode entender quando é hora de procurar abrigo durante uma tempestade, já que um raio pode atingir a vários quilômetros da chuva. Especialistas em segurança recomendam se abrigar se a distância for menor que 6 milhas, pois o risco de ser atingido por um raio aumenta significativamente. Então, da próxima vez que uma tempestade começar, não se esqueça de contar os segundos e fique seguro. Um fato interessante sobre os insetos. Você sabia que existem muito mais insetos do que pessoas? É verdade. Para cada ser humano na Terra, há centenas de milhões de insetos zumbindo ao redor, rastejando perto ou se escondendo à vista. Essa impressionante proporção mostra como os insetos dominam nosso ecossistema. Cientistas estimam que atualmente existem cerca de 10 quatrilhões, e isso é 10 bilhões multiplicado por 1 milhão, de insetos no nosso planeta. Desde formigas marchando em fila até borboletas voando nos jardins, essas pequenas criaturas desempenham papéis importantes na polinização, decomposição e até no controle de pragas. Elas mantêm o equilíbrio nos ecossistemas, mostrando o quão interconectada é a vida. Então, da próxima vez que você ver um pequeno besouro ou um mosquito, lembre-se, você não está apenas compartilhando o espaço com um ser. Você está cercado por uma enorme comunidade de insetos, que são essenciais para o nosso mundo. Não é incrível? Você sabia que os cachalotes produzem os sons mais altos do mundo? Esses seres incríveis podem emitir sons que chegam a impressionantes 233 decibéis.
Para comparação, o som de um motor a jato durante a decolagem é de cerca de 140 decibéis, o que significa que os estalos dos cachalotes são mais de 80 decibéis mais altos. Esses sons são essenciais para que os cachalotes se comuniquem a longas distâncias debaixo d'água, onde o som se propaga muito melhor do que a luz. Seus estalos e gritos podem viajar por milhas, tornando-os fundamentais para navegação e interações sociais. Cientistas acreditam que esses magníficos gigantes também usam o som para caçar, perseguindo lulas em profundidades escuras do oceano. Imagine um mundo subaquático repleto do eco desses baleias, criando uma sinfonia que pode ressoar por todo o oceano. Embora talvez nunca ouçamos suas vozes poderosas da superfície, sua capacidade de produzir sons tão intensos destaca as maravilhas da natureza. Quais outros mistérios as profundezas do oceano escondem? Os hormônios realmente melhoram o funcionamento do cérebro? Sim, isso é verdade. Hormônios sexuais, como o estrogênio dos ovários e a testosterona dos testículos, desempenham um papel importante na estimulação da neurogênese, ou seja, na criação de novos neurônios no cérebro. Esses hormônios afetam especialmente áreas relacionadas à memória e ao aprendizado. Estudos mostram que o estrogênio pode melhorar as habilidades cognitivas e proteger contra o declínio mental, enquanto a testosterona está ligada a uma melhor memória espacial e à saúde geral do cérebro. Essa conexão interessante entre hormônios e função cerebral sugere que entender como esses hormônios funcionam pode abrir novas possibilidades para tratar doenças como o Alzheimer e outros distúrbios cognitivos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre estrogênio e testosterona, lembre-se de que eles não se referem apenas a características físicas. Eles também podem ajudar seu cérebro a funcionar melhor. Não é fascinante? Você consegue imaginar que o fogo arde há séculos? A montanha Wingen, na Austrália, abriga um fenômeno natural incrível, um incêndio subterrâneo que queima há mais de 5.500 anos. Este fogo incomum cria uma paisagem dramática e quase extraterrestre, atraindo turistas curiosos de todo o mundo. O calor do fogo subterrâneo transformou a área em uma cena árida e pós-apocalíptica, com solo queimado e formações estranhas. Moradores e visitantes ficam fascinados com a ideia de que esse fogo arde desde tempos antigos, muito antes da construção das pirâmides ou da invenção da roda. As pessoas costumam subir para ver a fumaça saindo do chão e aprender sobre a geologia e a história deste lugar peculiar. A montanha Wingen é um lembrete da força e resiliência da natureza, despertando a curiosidade sobre quanto tempo mais ela conseguirá continuar queimando. Acredite ou não, cavalos marinhos se seguram pelas mãos enquanto nadam. Essas criaturas incríveis são conhecidas por seus laços monogâmicos fortes com seus parceiros. Diferente de muitos outros peixes, os cavalos marinhos são únicos em seus relacionamentos, frequentemente nadando juntos em uma encantadora demonstração de afeto. Quando a água fica agitada, eles se seguram pelas caudas, criando um espetáculo maravilhoso ao enfrentarem as ondas. Esse comportamento não só os ajuda a permanecer juntos, mas também fortalece seu vínculo, evitando separações. Os machos vão além em sua devoção, carregando ativamente os ovos em uma bolsa especial, onde recebem nutrientes e proteção até a eclosão. Todas as manhãs, esses casais dedicados se cumprimentam com uma dança sincronizada, participando de um ritual de cortejo complexo que demonstra sua conexão. A lealdade deles no mundo aquático se destaca e reflete a importância da fidelidade e do trabalho em equipe, até mesmo na natureza. Imagine como esse comportamento tocante os ajuda a sobreviver na vida selvagem. Sinta a alegria dos salões negros e sua magia. Esses espaços vibrantes não são apenas lugares para bebidas. Eles também servem como palcos vivos para canto e conversa. A atmosfera no Salão Negro é elétrica, cheia de risadas e música que ressoa ao redor. Quando o ambiente muda, talvez por causa de uma conversa animada entre amigos ou do som de uma guitarra, a acústica cria uma experiência sonora única, intensificando cada nota. Imagine um encontro aconchegante com amigos, onde as paredes parecem ganhar vida com o canto alegre, criando uma conexão inesquecível entre os convidados. A combinação de bebidas, música e boa companhia transforma esses salões em uma sinfonia de experiências, incentivando os visitantes a relaxar e aproveitar o momento. Seja cantando sua música favorita ou apenas mergulhando na atmosfera, os salões negros oferecem uma fuga agradável da vida cotidiana.
unindo alegria coletiva com uma rica tradição sonora. Então, da próxima vez que você estiver em um deles, junte-se à diversão. Você já consegue ouvir a magia? Animais que botam ovos são realmente únicos, não são? Ao contrário dos mamíferos que dão à luz filhotes vivos, criaturas como aves, répteis e peixes não têm umbigo. Essa ausência ajuda a diferenciá-los dos mamíferos. A razão para essa diferença interessante está na forma como cada grupo se desenvolve no útero. Mamíferos, como os humanos, se conectam à mãe através da placenta, que fornece nutrientes e oxigênio, além de remover resíduos. Após o nascimento, no local onde o cordão umbilical estava preso, forma-se uma pequena cicatriz, que é o nosso umbigo. Diferentemente deles, os animais que botam ovos desenvolvem seus filhotes dentro de ovos, que contêm todos os nutrientes necessários para o crescimento. Como eles não têm uma conexão direta com a mãe durante o desenvolvimento, o umbigo não se forma de jeito nenhum. Esse fato fascinante destaca a incrível diversidade de maneiras pelas quais a vida pode se desenvolver em nosso planeta. Então, ao observar um pássaro colorido ou um peixe deslizando pela correnteza, lembre-se das características únicas que os diferenciam dos mamíferos. Você sabia que a tinta invisível tem uma história rica? Ao longo dos séculos, espiões usaram truques engenhosos para se comunicar sem serem descobertos, e um de seus métodos favoritos eram as tintas invisíveis. Normalmente, escritores usavam ingredientes como suco de limão ou leite para criar mensagens secretas. À primeira vista, essas notas invisíveis pareciam vazias, mas com um pouco de calor, como aproximá-las da chama de uma vela ou usar um ferro de passar, as mensagens ocultas apareciam magicamente. Essa técnica não era apenas para diversão, ela desempenhou um papel importante em estratégias militares e operações secretas, permitindo que espiões compartilhassem informações valiosas sem chamar a atenção dos inimigos. Ela adicionava um elemento de emoção e intriga. Imagine a emoção de receber uma nota secreta que só podia ser lida em certas condições. Hoje, ainda vemos o legado da tinta invisível em sistemas de segurança modernos, lembrando-nos de como criatividade e ciência frequentemente andam de mãos dadas no mundo da espionagem. Já pensou por que a língua da girafa é resistente ao sol? Essa adaptação fascinante tem várias funções que ajudam as girafas a prosperar em seu habitat ensolarado da savana. Suas línguas podem atingir até 50 centímetros, tornando-se uma ferramenta eficaz para forragear. Mas não se trata apenas do comprimento. A cor roxa escura da língua da girafa é o que realmente a diferencia. Essa pigmentação única atua como um protetor solar natural, protegendo os tecidos sensíveis dos raios UV prejudiciais, enquanto passam horas colhendo folhas de galhos altos. As papilas semelhantes a cerdas que cobrem suas línguas melhoram a aderência, permitindo que as girafas naveguem habilidosamente por árvores de acácia espinhosas enquanto removem folhas com facilidade, tudo isso sem sofrer cortes ou arranhões. Curiosamente, a saliva delas é naturalmente antibacteriana, o que ajuda na cicatrização e previne infecções quando as girafas encontram espinhos. A língua da girafa também tem funções sociais, ajudando na limpeza e no cuidado dos filhotes. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que sua língua extraordinária é uma ferramenta essencial de sobrevivência, perfeitamente projetada para a vida na natureza. E se eu disser que a acupuntura pode reduzir seu apetite? Na medicina tradicional chinesa, a acupuntura atua em pontos específicos para ajudar a equilibrar a energia do seu corpo. Um dos pontos principais, localizado na área próxima à orelha, é considerado muito eficaz para controlar o apetite. Estimular esse ponto pode diminuir a sensação de fome, facilitando para quem tenta controlar o peso. Esse método tem chamado a atenção como uma forma natural de controlar o apetite, oferecendo uma alternativa potencialmente eficaz às dietas tradicionais e métodos de emagrecimento. Em vez de pegar uma segunda porção ou fazer um lanche, um leve toque nesse ponto da orelha pode ajudar. Muitas pessoas tiveram sucesso ao combinar a acupuntura com outras mudanças saudáveis no estilo de vida, tornando essa abordagem completa e digna de pesquisa. Você está pronto para experimentar essa prática antiga para lidar com seus desejos? Na comunidade butanesa, os olhos azuis não são apenas uma característica física. Eles simbolizam uma conexão profunda com a rica história da ilha e as épicas jornadas dos antigos navegadores. Antigamente, os marinheiros exploravam terras distantes e suas histórias de aventuras se tornaram parte das lendas butanesas.
Com o tempo, essas narrativas transformaram os olhos azuis em um símbolo de esperança, exploração e unidade do povo. As ricas tradições celebram essas conexões, mostrando como o passado influencia o presente. Em festivais, frequentemente se ouvem canções e danças em homenagem aos valentes marinheiros, unindo a história com o orgulho cultural. Por isso, as pessoas com olhos azuis no botão são frequentemente vistas como portadoras desse legado, incorporando os sonhos e aspirações de seus antepassados. Essa perspectiva única mostra como uma característica física pode ressoar profundamente na comunidade, lembrando-os de sua herança comum e das aventuras que os conectam. Será que uma característica como os olhos azuis pode realmente ter um significado tão profundo? Difícil de acreditar, mas os sucos azuis realmente vêm das árvores. A árvore cuaia, nas florestas amazônicas, tem um segredo surpreendente. Quando sua casca é danificada, ela libera um suco azul vibrante. Esse suco incomum não é apenas bonito, mas também desempenha um papel importante na vida dos povos indígenas, que o utilizam para fazer corantes e remédios tradicionais. A cor azul é causada pelo antocianina, um pigmento natural que também está presente em frutas como mirtilos e na couve roxa, conhecida por suas propriedades benéficas. A conexão entre a árvore cuaia e esses produtos familiares mostra como a natureza frequentemente nos oferece recursos valiosos. À medida que ecossistemas como a Amazônia enfrentam ameaças, entender e valorizar as propriedades únicas de árvores como a cuaia pode inspirar esforços de conservação. Não é incrível como algo tão belo pode surgir de um simples dano a uma árvore? Você sabia que o jogo de damas é mais antigo que o xadrez? Este jogo clássico, muitas vezes chamado de damas, tem uma história fascinante que remonta a tempos antigos. Arqueólogos encontraram evidências de uma versão primitiva do jogo, datada de cerca de 3000 a.C. na Mesopotâmia, conhecida por suas conquistas culturais. Ao contrário do xadrez, que surgiu muito depois, as versões antigas de damas incluíam movimentos simples e estratégias fáceis de entender. É surpreendente que, enquanto o xadrez se desenvolveu em um jogo com táticas complexas e temas reais, as damas mantiveram sua acessibilidade e charme. Jogadores de todas as idades podem desfrutar desse jogo, o que o torna popular em lares e noites de jogos ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você jogar algumas partidas, lembre-se de que está participando de uma tradição que tem milhares de anos. Que incrível que um jogo tão simples sobreviveu ao longo dos séculos. Descubra o que influencia o tamanho do estômago, independentemente do peso. Surpreendentemente, o tamanho do nosso estômago não está diretamente ligado ao nosso peso. Isso significa que algumas pessoas naturalmente magras podem ter estômagos do mesmo tamanho, ou até maiores, do que aqueles que têm dificuldades em controlar o peso. Não é incrível? Essa realidade fascinante desafia a ideia comum de que um estômago maior automaticamente significa um corpo mais pesado. Em vez disso, nossos tipos corporais únicos e a genética desempenham um papel importante na determinação tanto do tamanho do estômago quanto do peso total. Fatores como metabolismo, composição corporal e distribuição de gordura influenciam isso, tornando a relação entre a capacidade do estômago e o peso bastante complexa. Então, da próxima vez que você pensar no peso de alguém, lembre-se de que o tamanho do estômago pode não contar toda a história. Compreender isso nos ajuda a valorizar melhor a diversidade de formas e tamanhos corporais de uma maneira mais saudável. Não é incrível saber como nossos corpos funcionam? Isso abre uma nova perspectiva sobre saúde e percepção corporal. Sim, é verdade. As fêmeas de elefante têm um ciclo reprodutivo incrível que as diferencia de outros animais. Cada ciclo de cio inclui 2 picos de um hormônio chamado hormônio luteinizante. O primeiro pico sinaliza aos machos que a fêmea pode estar pronta para acasalar, embora isso ainda não leve à ovulação. Essa estratégia biológica inteligente permite que as fêmeas de elefante indiquem sua disposição para acasalar, sem estarem realmente prontas para a concepção. O segundo pico leva à ovulação, e é nesse momento que ela pode engravidar. Essa abordagem em 2 etapas ajuda a maximizar as chances de reprodução bem-sucedida, e é uma das muitas adaptações interessantes da natureza. Compreender esses padrões hormonais ajuda os pesquisadores a estudar melhor o comportamento dos elefantes e os esforços de conservação. Não é incrível que exista algo tão complexo na natureza que garante a sobrevivência dessas criaturas majestosas? Acredite ou não, mas os aspiradores têm acessórios incríveis.
Esses utensílios úteis foram feitos para resolver tarefas específicas de limpeza na sua casa, facilitando muito o trabalho. Por exemplo, o bico para fendas ajuda a alcançar a poeira escondida em cantos apertados ou entre os móveis e as paredes. Precisa dar uma renovada no sofá? O bico para estofados é perfeito para limpar almofadas e superfícies de tecido, sem danificá-las. Além disso, os bicos com escova podem levantar suavemente os tapetes, permitindo remover toda a sujeira do fundo das fibras. Alguns modelos de aspiradores até têm ferramentas especiais para pelos de animais, sendo uma verdadeira mão na roda para os amantes de pets. Usando o bico certo para cada tarefa, você pode aumentar a eficiência da sua limpeza e manter a casa em ordem. Então, da próxima vez que você pegar o aspirador, não esqueça de conferir esses acessórios. Sua casa vai agradecer. Você sabia que os exploradores mudaram o mundo para sempre? A era das grandes navegações, que ocorreu entre os séculos XV e XVII, foi um período emocionante, quando potências europeias se aventuravam em terras desconhecidas. Exploradores como Cristóvão Colombo e Vasco da Gama buscavam riqueza e novas rotas comerciais. Eles descobriram novas terras, conectando diferentes partes do mundo e estabelecendo as bases do comércio internacional. No entanto, essa busca por riqueza teve um alto custo. A colonização levou à exploração e destruição de povos indígenas, cujas culturas, muitas vezes, foram ofuscadas pela influência europeia. Esse período alterou economias, redistribuiu o poder político e impulsionou trocas culturais que mudaram para sempre a história da humanidade. O legado das explorações é sentido até hoje, em um mundo que é, em grande parte, resultado direto dessas ousadas viagens. Que lições podemos aprender com suas jornadas? E se eu te disser que Kansas tem um hino estadual? A canção Home on the Range não é apenas uma melodia, é o hino oficial de Kansas. Essa canção amada descreve de forma vívida as paisagens incríveis do estado, cheias de pradarias onduladas e vastos céus azuis. Suas letras retratam cowboys cavalgando por terras abertas e os suaves sussurros das pradarias, capturando perfeitamente o espírito da fronteira americana. Escrita pela primeira vez no século XIX, ela se tornou um símbolo da identidade e orgulho do estado. A melodia marcante convida os ouvintes a sonhar com tempos mais simples, quando a natureza expansiva oferecia liberdade e aventuras. Em 1947, Kansas oficialmente adotou essa canção como seu hino, celebrando o patrimônio cultural da região. Pessoas de todas as classes sociais conhecem e apreciam essa melodia, frequentemente cantando-a em eventos públicos e feriados estaduais. Então, da próxima vez que você ouvir Home on the Range, pense em como ela conecta a história, a natureza e a alma de Kansas. Já pensou por que o salar da Bolívia é mágico? O Salar de Uyuni não é apenas um salar qualquer, é o maior do mundo e uma maravilha natural impressionante. Imagine caminhar em uma vasta extensão branca que parece não ter fim, especialmente na estação seca, quando a luz do sol reflete intensamente na crosta de sal, criando uma visão deslumbrante. Mas a magia não para por aí. Quando a estação das chuvas chega, a paisagem se transforma em um enorme espelho reflexivo que captura lindamente o céu, tornando quase impossível distinguir onde a terra termina e a atmosfera começa. Essa transformação incrível atrai fotógrafos e aventureiros de todo o mundo, todos ansiosos para capturar sua beleza surreal. Além disso, esse ecossistema único abriga uma diversidade de vida selvagem, incluindo flamingos que prosperam aqui, dependendo dos salares para se alimentar. Para completar, a rica herança cultural dos povos Aymara e Quechua, com suas práticas tradicionais enraizadas nesta paisagem deslumbrante, acrescenta profundidade ao seu encanto. Desde suas vistas impressionantes até seu ecossistema vibrante, o Salar de Uyuni oferece uma experiência inesquecível repleta de natureza, cultura e memórias. Muitos não sabem, mas a perda de pressão é crítica. Quando um avião perde pressão na cabine em grande altitude, os passageiros têm apenas 30 a 45 segundos para agir antes que consequências sérias ocorram. O ar rarefeito em grandes altitudes reduz rapidamente a quantidade de oxigênio disponível para respirar. Sem oxigênio extra, o cérebro começa a sofrer com a falta dele. Por isso, as máscaras de oxigênio caem imediatamente nessas situações. Os passageiros são orientados a colocar as máscaras o mais rápido possível para garantir uma respiração normal. Nesse momento, os pilotos são treinados para reagir rapidamente,
descendo o avião para altitudes mais baixas, onde o ar é mais denso, tornando o voo mais seguro para todos a bordo. Essa situação destaca a fragilidade dos voos em grandes altitudes e lembra como cada segundo é importante em uma emergência. Estar preparado e saber como agir pode salvar vidas. Você já se perguntou por que os soldados construíram casas nas montanhas? Nos íngremes morros do Monte Cristallo, nos Dolomitas, no norte da Itália, encontra-se uma das construções mais isoladas já feitas. Esta incrível casa foi erguida por soldados italianos durante a Primeira Guerra Mundial, que precisavam de um ponto de observação estratégico para monitorar os movimentos do inimigo. Imagine a paisagem severa, com o vento frio uivando, mas esses homens corajosos trabalharam incansavelmente para criar um posto de observação seguro. Dali podiam ver longe e amplo, fornecendo informações valiosas ao longo da guerra. Embora as condições difíceis tornassem a vida complicada, os soldados mostraram criatividade e determinação, transformando esse pico remoto em um abrigo funcional. Hoje, este local histórico não só fala sobre sobrevivência em tempos de guerra, mas também é um testemunho da incrível capacidade humana de se adaptar a condições extremas. Que lições podemos aprender com a resiliência deles? É verdade que Beyoncé quase escreveu uma música para Shania Twain. A fascinante história por trás do hit Irreplaceable de Beyoncé mostra como uma possível colaboração entre as estrelas mudou o cenário musical. Inicialmente, a canção foi escrita para a superestrela country Shania Twain e contém a icônica frase "para a esquerda, para a esquerda". Quando Twain decidiu não gravá-la, a faixa ganhou nova vida no álbum B-Day de Beyoncé. Essa decisão foi um marco, pois Irreplaceable rapidamente alcançou o topo das paradas em todo o mundo. Com uma melodia cativante e uma temática inspiradora, a música ressoou profundamente com os fãs, tornando-se um hino de autoestima e independência. A voz única e o estilo de Beyoncé deram nova vida à faixa, tornando-a verdadeiramente dela. A transição de uma balada country destinada a Twain para um clássico pop destaca como o processo criativo na música pode levar a resultados inesperados e emocionantes. A versão de Shania teria conquistado corações da mesma forma. Pesquisadores nos Estados Unidos transformaram folhas de espinafre em uma estrutura para tecidos humanos, representando um avanço na medicina regenerativa. Usando células-tronco que naturalmente formam estruturas semelhantes à pele ou vasos sanguíneos, os cientistas estão criando uma nova maneira de apoiar o crescimento de órgãos. Imagine um futuro onde podemos cultivar órgãos sem depender de doadores. Esse método inovador utiliza as veias fortes e flexíveis do espinafre como base, facilitando o desenvolvimento e a prosperidade das células. O processo envolve a remoção da clorofila verde da folha, deixando a estrutura vascular, que é então preenchida com células-tronco. Isso pode abrir caminho para a criação de órgãos personalizados, reduzindo significativamente o risco de rejeição e resolvendo o problema da escassez de órgãos doados. Não é incrível como algo tão simples como o espinafre pode mudar a medicina para sempre? Você sabia que a lâmpada de Edison mudou tudo? Embora Thomas Edison não tenha sido o único a trabalhar na luz elétrica, sua versão da lâmpada incandescente foi uma verdadeira revolução. Antes de Edison, muitos inventores tentaram criar lâmpadas elétricas, mas suas invenções eram frequentemente inconvenientes ou pouco duráveis. A lâmpada de Edison, apresentada no final dos anos 1800, usava um filamento de carbono que brilhava intensamente e funcionava por horas. Essa melhoria tornou a iluminação elétrica mais acessível e confiável para o uso diário. Imagine um mundo onde as lâmpadas a gás ainda eram a norma, sombrio e perigoso. Graças às inovações de Edison, conseguimos iluminar casas, ruas e locais de trabalho de maneira segura e eficiente. Seu trabalho não apenas deu início à era da iluminação elétrica, mas também lançou as bases dos sistemas elétricos modernos. Não é incrível como a determinação de um inventor transformou nossas noites em tempos brilhantes e produtivos? Poucos sabem, mas o Q perolado tem significado. Esse espaço interessante entre o polegar e o indicador, conhecido como Q perolado, não é apenas um termo da moda. Ele desempenha um papel importante na forma como seguramos as coisas e até influencia nossa caligrafia. Quando você segura uma caneta, essa pequena área ajuda a controlar os movimentos, garantindo traços suaves e precisos.
Curiosamente, ela não só ajuda na escrita, mas também adiciona um elemento decorativo à caligrafia, destacando o estilo pessoal. Diferentes estilos de escrita frequentemente enfatizam essa pegada única, tornando a caligrafia de cada pessoa inconfundível. Isso significa que a maneira como você segura a caneta afeta seu estilo único e pode até impactar a legibilidade da sua escrita. Na próxima vez que você pegar uma caneta, pense no seu cooperolado e em como ele molda as palavras que você escreve. Você já se perguntou como isso influencia sua pegada? Acredite ou não, os furacões têm nomes incríveis. Essa tradição interessante de nomear furacões começou com o meteorologista Clement Wragge, no final dos anos 1800. Wragge usava uma abordagem incomum. Ele nomeava as tempestades em homenagem a políticos que não gostava, o que dava um toque pessoal às previsões do tempo. Seu método era bem diferente do que conhecemos hoje, onde as tempestades são nomeadas em ordem alfabética e alternam entre nomes masculinos e femininos. O objetivo de nomear os furacões é facilitar a compreensão e a comunicação sobre essas poderosas tempestades. Os nomes ajudam a reduzir a confusão quando várias tempestades ocorrem ao mesmo tempo. Hoje, organizações como o Centro Nacional de Furacões mantêm uma lista de nomes e excluem aqueles que pertencem a tempestades especialmente destrutivas. Então, da próxima vez que um furacão aparecer nas manchetes, lembre-se de que por trás desse nome há um pouco de história e personalidade. Prepare-se para se surpreender com a poeira doméstica. À primeira vista, essa substância inofensiva esconde uma variedade incrível de partículas. Você sabia que uma parte significativa da poeira em casa é composta por células mortas da pele? As pessoas perdem milhões dessas pequenas células todos os dias, que se misturam facilmente com outros materiais. Se você tem animais de estimação, a contribuição deles também é significativa. A caspa dos animais, que inclui pelos, pedaços de pele e até saliva, se torna parte da poeira em sua casa. Mas isso não é tudo. Quando o clima esquenta, o pólen de plantas e árvores entra, adicionando a mistura. Esse coquetel de partículas pode parecer inofensivo, mas pode afetar a qualidade do ar, especialmente para pessoas com alergias ou problemas respiratórios. Então, da próxima vez que você pegar um pano para limpar a poeira, lembre-se de que está limpando uma mistura complexa da vida cotidiana. Você já se perguntou o que realmente está na sua poeira? Por que Ciserião é importante na história? Ciserião, o único filho de Júlio César, teve um papel fundamental no dramático fim do antigo governo do Egito. Embora Cleópatra afirmasse que César era seu pai, ele nunca o reconheceu oficialmente, o que deixava dúvidas sobre a legitimidade do jovem. Ciserião foi o último faraó do Egito, governando em um período de grandes mudanças e confusão. Infelizmente, ele morreu aos 17 anos, o que foi um duro golpe para a dinastia dos Ptolomeus e marcou o fim de uma era. O fim de sua curta vida simbolizou não apenas uma perda pessoal para Cleópatra, significou a perda definitiva da autonomia política do Egito diante da crescente influência de Roma. Sua morte prematura deixou um vácuo de poder no Egito e intensificou a influência romana na região. Ao refletirmos sobre o legado de Ciserião, percebemos como a vida de um jovem pode se entrelaçar com eventos históricos mais amplos e os destinos de nações inteiras. O que realmente acontece quando você come como Molly Squibbler? Em 2014, Molly Squibbler, uma competidora que pesa apenas 57 quilos, surpreendeu a todos ao ganhar 4 concursos de comida em apenas 3 dias. Imagine comer 363 asas de frango, 59 panquecas e um total de 4,5 quilos de bacon e churrasco. Essas conquistas incríveis mostram que a competição de comer não é sobre tamanho, mas sobre técnica, estratégia e determinação. Molly treinou seu estômago para se expandir, permitindo que ela consumisse uma quantidade impressionante de comida em pouco tempo. Ela não está sozinha. Muitos competidores têm histórias semelhantes, mostrando habilidades extraordinárias que desafiam as expectativas. Enquanto a maioria de nós tem dificuldade em lidar com algumas refeições, Molly prova que, com prática, o que parece impossível pode se tornar realidade. Então você se sente inspirado a superar seus limites de uma maneira inesperada? Você já se perguntou por que a grama zóisia é tão resistente? Essa grama forte é conhecida por sua capacidade de sobreviver até nas condições mais difíceis, tornando-a popular para jardins em áreas com temperaturas extremas.
A zoysia cresce lentamente, o que pode frustrar quem deseja um tapete verde rapidamente, mas a paciência vale a pena. Suas raízes profundas permitem que ela prospere em períodos de seca e suporte o calor sem murchar. Você pode imaginar a zoysia como aquele membro da família que fica ao seu lado. Não importa o que aconteça, ela é confiável e robusta. Além disso, é resistente a muitos insetos e doenças que podem afetar outras gramíneas, tornando-a uma escolha de baixa manutenção para os proprietários. Essa grama forma um tapete denso que não só é bonito, mas também impede o crescimento de ervas daninhas. Portanto, se você está procurando a melhor grama para condições climáticas desafiadoras, a zoysia pode ser seu parceiro ideal na jardinagem. Por que Urano se destaca entre os planetas? Urano é o 7º planeta do Sol e um impressionante gigante em nosso sistema solar. Sua cor azul esverdeada chama a atenção de astrônomos e entusiastas da ciência. Desde o início dos anos 1990, os cientistas têm focado suas pesquisas em sua atmosfera, revelando características interessantes. Ao contrário de outros planetas, Urano gira de lado, o que resulta em mudanças sazonais drásticas. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas também contém metano, que lhe dá essa tonalidade única. Os ventos na atmosfera de Urano podem atingir velocidades de até 900 km por hora, criando fenômenos climáticos impressionantes. Pesquisadores estão constantemente estudando este mundo gelado, com poderosos telescópios e missões espaciais, na esperança de descobrir mais sobre sua estrutura e história misteriosas. Quais novos segredos sobre Urano as futuras missões revelarão? Você sabia que o placebo pode funcionar mesmo quando você sabe disso? Esse fenômeno incrível é chamado de efeito do placebo aberto. Ele mostra o quão poderosas são nossas crenças e expectativas no processo de cura. Em várias pesquisas, pessoas que sabiam que estavam recebendo um comprimido de açúcar ou um tratamento falso ainda relataram melhorias reais em seus sintomas. Os pesquisadores acreditam que isso acontece porque a mente pode influenciar o corpo de maneiras surpreendentes. Quando as pessoas esperam melhorias, seu cérebro libera substâncias que elevam o humor e reduzem a dor, mesmo sem medicamentos reais. Essa descoberta inesperada desafia nossas ideias tradicionais sobre medicina e destaca a importância da conexão entre mente e corpo. Ao continuar explorando o potencial do placebo, nos perguntamos: como podemos usar esse poder na medicina do dia a dia? Você sabia que os hippies foram a base do movimento ecológico? Nos anos 60, surgiu uma contracultura vibrante que trouxe ideias importantes sobre a proteção do meio ambiente, ainda relevantes hoje. Embora muitas vezes sejam vistos como pessoas despreocupadas, esses inovadores foram pioneiros na luta por um planeta mais saudável. Eles apoiaram conceitos como agricultura orgânica e reciclagem muito antes de se tornarem populares. Seus movimentos de base desempenharam um papel fundamental no lançamento do Dia da Terra em 1970, uma celebração que destaca nosso compromisso com a proteção do meio ambiente. Essas pessoas apaixonadas se opuseram à energia nuclear e à poluição, pedindo à sociedade que reconsiderasse sua relação com a natureza. Ao promover o desenvolvimento sustentável e a harmonia com a Terra, os hippies estabeleceram as bases do ecologismo moderno, inspirando muitos ativistas futuros. Sua mensagem continua a influenciar os esforços globais para combater as mudanças climáticas e proteger os ecossistemas. Então, da próxima vez que você reciclar ou escolher produtos orgânicos, lembre-se dos hippies que iniciaram esse movimento. Para capturar a voz assustadora do demônio Pazuzu, Mercedes McCambridge tomou medidas chocantes. Ela comeu ovos crus para arranhar a garganta e fumou cigarros para deixar a voz mais rouca. Mas não parou por aí. Em um verdadeiro ato de dedicação, ela até se prendeu a uma cadeira durante a gravação. Esse intenso treinamento vocal tinha como objetivo fazer sua performance soar realmente aterrorizante e causar arrepios nos espectadores. Curiosamente, apesar de seu trabalho excepcional e talento, McCambridge decidiu não colocar seu nome nos créditos do filme. Essa decisão adiciona um toque de mistério à sua já fascinante história. A voz sinistra de Pazuzu se tornou um ícone no gênero de terror, e a dedicação de McCambridge à autenticidade confirma sua habilidade como artista de voz, como essa dedicação influenciou outros atores no gênero. Você já ouviu falar da famosa árvore Tenorai? Esta árvore incrível que pertence à espécie Acacia se destaca por sua beleza solitária no deserto do Saara, no Níger.
Alta e orgulhosa, é conhecida como a árvore solitária mais famosa do mundo. Sua localização impressionante a torna única. Está a mais de 400 quilômetros da cidade mais próxima e a 250 quilômetros de qualquer outra árvore. Imagine-se em meio a vastidões secas do Saara e encontrando este guardião solitário da natureza. A árvore Tenorai não apenas serve como um importante oásis para viajantes cansados, mas também sustenta a fauna local nesse ambiente severo. Suas raízes profundas buscam água, enquanto suas folhas oferecem sombra valiosa sob o sol implacável. A capacidade dessa árvore de sobreviver em condições difíceis se tornou um símbolo de resistência e resiliência na natureza, inspirando muitos que buscam entender os mistérios da sobrevivência em situações extremas. Portanto, da próxima vez que você pensar em lugares isolados, lembre-se desta árvore extraordinária, que é um farol de vida no coração do deserto. Você já se perguntou por que há tantos tornados na Flórida? A Flórida é o estado com mais tornados por milha quadrada nos EUA. Isso acontece por causa do clima quente e úmido do estado, que cria condições perfeitas para a formação de tornados. Embora você possa imaginar tornados como tempestades enormes e destrutivas, a maioria dos tornados na Flórida é, na verdade, bem pequena e passageira. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Até esses pequenos tornados podem causar danos sérios. Eles costumam aparecer na primavera e no verão, quando o ar quente se encontra com o ar frio, gerando tempestades fortes. O terreno plano da Flórida permite que os tornados se movam livremente, aumentando a chance de danos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um tornado na Flórida, lembre-se de que o clima único tem um papel importante nesse fenômeno extremo. E se eu te disser que a Mona Lisa tinha sobrancelhas? Esta famosa pintura de Leonardo da Vinci originalmente tinha sobrancelhas e cílios finos que, com o tempo, desapareceram misteriosamente. A história desse desaparecimento é fascinante. Está ligada a várias tentativas de limpeza e restauração, feitas para preservar a obra-prima. Ao longo dos anos, restauradores tentaram manter sua beleza, mas no processo acabaram removendo esses detalhes sutis, revelando a tela por baixo. Essa perda gradual apenas aumentou o mistério da Mona Lisa, intensificando o interesse por seu sorriso enigmático. Muitos amantes da arte agora se perguntam como seria a pintura se as características originais tivessem sido preservadas. A pergunta permanece: a falta de sobrancelhas mudou nossa percepção? Ao olhar para esta famosa obra, não podemos deixar de pensar em como pequenos detalhes podem influenciar nossa apreciação da arte. Prepare-se para se surpreender com a história de Outer Banks. Esta incrível região de Ilhas Barreira na costa da Carolina do Norte é frequentemente chamada de Cemitério do Atlântico. Por que, você pergunta? Ao longo dos séculos, milhares de navios naufragaram nessas águas perigosas, resultando em muitas histórias de aventuras e tragédias. As águas rasas, as areias móveis e as tempestades imprevisíveis tornaram a navegação um verdadeiro desafio, transformando este lugar em um ponto quente de naufrágios. Muitos marinheiros se tornaram vítimas dessa fama assustadora, e as lendas locais estão cheias de histórias sobre fantasmas e buscas por tesouros. Hoje, Outer Banks atrai não apenas turistas em busca de sol e surf, mas também aqueles interessados na história marítima. Mergulhar e praticar snorkel entre os destroços permite vislumbrar o que está escondido sob as ondas, tornando este lugar fascinante para todos que têm curiosidade sobre a história e a natureza. Pronto para explorar esta região encantadora, mas perigosa? Você consegue imaginar que a Universidade de Oxford é mais antiga que os astecas? Esse fato incrível mostra o quão profundas são as raízes da educação. Fundada no século XII, Oxford é uma das universidades mais antigas do mundo de língua inglesa. Ela começou a ensinar alunos muito antes da civilização asteca surgir no início do século XV. Os astecas, conhecidos por suas cidades impressionantes e rica cultura, se tornaram conhecidos muito depois das tradições acadêmicas que se desenvolviam na Inglaterra. Enquanto Oxford formava cientistas e filósofos, os astecas ainda estavam moldando sua identidade única, construindo pirâmides e explorando as vastas terras da Mesoamérica. Comparar essas duas linhas do tempo históricas destaca a importância do conhecimento e da educação ao longo de toda a história da humanidade. Não é incrível pensar em como instituições como Oxford moldaram mentes e ideias ao longo dos séculos?
Golfinhos comem até 14 quilos de peixe por dia. Esses incríveis mamíferos marinhos têm uma dieta variada, que inclui não só peixes, mas também lulas e crustáceos. Sendo seres altamente inteligentes e sociais, os golfinhos são não apenas ótimos nadadores, mas também caçadores astutos. Eles usam a ecolocalização, uma habilidade incrível que permite encontrar presas ao refletir ondas sonoras em objetos ao seu redor. Essa habilidade dá aos golfinhos uma vantagem na captura de peixes rápidos como sardinhas e cavalas. Suas estratégias de caça podem ser bastante criativas. Por exemplo, os golfinhos às vezes trabalham em grupos para reunir os peixes, facilitando a captura. Alguns golfinhos até usam ferramentas como esponjas para proteger seus focinhos enquanto buscam comida no fundo do oceano. Esse nível de trabalho em equipe e inteligência destaca as complexas estruturas sociais que esses animais desenvolveram. Então, da próxima vez que você ver golfinhos nadando graciosamente, lembre-se do que é necessário para manter seu estilo de vida energético no vasto oceano azul. E se eu te disser que a Amazônia nos dá oxigênio? A floresta amazônica, muitas vezes chamada de pulmões do nosso planeta, é fundamental para a produção de cerca de 20% do oxigênio na Terra. Essa incrível ecossistema, que abrange vários países da América do Sul, é não apenas imensa, mas também extremamente diversa. As árvores da Amazônia absorvem dióxido de carbono durante a fotossíntese, liberando oxigênio, essencial para a respiração de animais e humanos. Além disso, essa floresta abriga milhões de espécies, muitas das quais não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Infelizmente, devido ao desmatamento e às mudanças climáticas, a Amazônia está sob séria ameaça. A perda dessa floresta valiosa pode significar a perda de uma fonte significativa de oxigênio e de inúmeras espécies que contribuem para a saúde do nosso planeta. Então, como podemos ajudar a proteger a Amazônia e garantir seu futuro para as próximas gerações? Vamos revelar a verdade sobre o primeiro CD. Você sabia que a primeira música lançada em CD nos CKK foi a famosa canção de Bruce Springsteen, Born in the USA? Lançada em 1982, essa data marcante mudou para sempre a forma como percebemos a música. Antes dos CDs, os discos de vinil e as fitas cassete dominavam, mas o CD prometia um som mais limpo e maior durabilidade. O sucesso de Bruce Springsteen foi uma ótima escolha, pois refletia o espírito da geração e mostrava a qualidade superior do som dessa nova tecnologia. Este álbum não era apenas música, ele marcou o início da era digital no consumo de música. Imagine ouvir esse poderoso hino pela primeira vez em um disco brilhante, e não em um velho vinil arranhado. Que incrível saber que uma canção sobre a experiência americana liderou a transição para uma nova era na forma de ouvir música. Prepare-se para uma emocionante experiência de para-rocking. O para-rocking é uma atividade de aventura que eleva o parapente a um novo nível, envolvendo aves de rapina treinadas. Imagine-se deslizando pelo céu, sentindo o vento passar, enquanto segue poderosos falcões ou águias em sua caça natural por correntes de ar ascendentes. Esta jornada única permite que você se conecte com a natureza, observando essas magníficas aves que planam graciosamente, muitas vezes a poucos metros de você. Cada voo se transforma em uma dança conjunta entre o ser humano e a ave, destacando a conexão que surge quando os participantes trabalham juntos com esses caçadores habilidosos. Enquanto viajam pelo céu, as aves o guiam para as correntes de ar quente, que o elevam mais alto e mais longe. Essa combinação emocionante de aventura e interação com a vida selvagem oferece uma vista deslumbrante da paisagem ao redor. Você já sonhou em voar ao lado de um falcão? O para-rocking não só realiza esse sonho, mas também aprofunda sua percepção do mundo natural e de suas incríveis criaturas. Você não vai acreditar como são raros os supercentenários. Este grupo especial inclui pessoas com 116 anos ou mais, e eles existem por pura sorte, já que apenas 1 em cada 2 bilhões chega a essa idade. A pessoa mais velha confirmada foi Jeanne Calment, uma mulher francesa que viveu 122 anos. É incrível que os pesquisadores estudem os supercentenários para descobrir os segredos de sua longevidade extraordinária. Eles costumam ter características em comum, como uma alimentação equilibrada, laços familiares fortes e um estilo de vida ativo. A genética também desempenha um papel importante. Algumas pessoas podem herdar genes que favorecem uma vida longa,
No entanto, ar puro, baixo nível de estresse e apoio social também podem ajudar. Ao buscar uma saúde melhor, essas exceções incríveis nos lembram dos diversos caminhos para a longevidade. O que podemos aprender com suas vidas notáveis? Adivinhe o que realmente move a câmera de névoa em São Francisco? É uma experiência online única que nos atrai desde 1994. Esta webcam, localizada no topo da Torre Sutro, em São Francisco, oferece uma vista incrível da névoa que muda constantemente, cobrindo e descobrindo a cidade. Ela permite que pessoas de todo o mundo assistam ao famoso nevoeiro, envolvendo pontos turísticos como a Ponte Golden Gate e o horizonte da cidade. A câmera de névoa em São Francisco não é apenas um entretenimento visual. Ela se tornou parte da cultura da cidade, simbolizando a beleza misteriosa do clima de São Francisco. Milhares de pessoas se conectam à transmissão todos os dias para conferir o tempo ou apreciar as paisagens tranquilas e às vezes dramáticas. Não é incrível como uma simples câmera nos conecta ao longo de tantos anos? Já pensou em dormir sob o céu dos Alpes suíços? O Hotel Nullstern oferece uma experiência de luxo única, permitindo que você aproveite a natureza como nunca antes. Este hotel incomum tem um quarto sem paredes e teto, convidando a majestosa natureza para o seu espaço pessoal. Os hóspedes têm à disposição uma cama de casal aconchegante, iluminada por apenas 2 lâmpadas. O design minimalista fortalece sua conexão com o ambiente, tornando a observação das estrelas parte da sua rotina noturna. Ao adormecer sob as estrelas cintilantes e o suave sussurro da brisa da montanha, você sentirá uma tranquilidade difícil de encontrar em outro lugar. Imagine acordar para a deslumbrante beleza dos Alpes suíços, cercado apenas pelas maravilhas da natureza. Esta experiência única não é apenas um luxo, é uma oportunidade de vivenciar a natureza de uma forma inesquecível. Então você está pronto para se registrar e viver essa incrível aventura entre as estrelas? O que aconteceu quando camelos vagaram pelo deserto do Texas? No século XIX, o governo do Zilincharaxua decidiu que camelos poderiam ser ideais para transportar tropas em terrenos difíceis do Texas. Eles realizaram experimentos com esses animais únicos como parte de uma iniciativa militar, mas o projeto com camelos não atendeu às expectativas. Em vez de alcançar os objetivos propostos, os oficiais decidiram soltar os camelos. Essas criaturas majestosas não apenas desapareceram no deserto. Em 1856, tornaram-se estrelas inesperadas de uma nova tendência de entretenimento em San Antônio: lutas de camelos. As pessoas se aglomeravam para assistir a esses espetáculos incomuns, que geravam tanto entusiasmo quanto indignação na sociedade. Embora as lutas de camelos possam parecer estranhas hoje, elas destacam um período fascinante da história americana, quando ideias não convencionais eram exploradas. Imagine uma multidão animada torcendo por camelos em vez de esportes mais tradicionais. Este capítulo inusitado nos lembra como a história pode tomar rumos inesperados, mesmo com as melhores intenções. Você consegue imaginar como era diferente a paisagem do Texas naquela época? Quando você se exercita, seu corpo libera endorfinas conhecidas como hormônios da felicidade. Esses pequenos defensores não só ajudam a aliviar a dor, mas também provocam uma sensação de alegria e euforia. Curiosamente, o riso desempenha uma função semelhante, pois também estimula a liberação dessas endorfinas, criando uma sensação natural de felicidade que pode melhorar seu humor. Você já percebeu como uma boa risada instantaneamente melhora seu bem-estar? Sabia que até alimentos picantes podem causar a liberação de endorfinas? Portanto, seja malhando na academia, tendo uma conversa divertida com amigos, ou saboreando um chile apimentado, você não está apenas se divertindo, você também está elevando o ânimo do seu cérebro. É surpreendente como ações simples podem melhorar nosso humor e tornar a vida mais feliz. Que tal adicionar mais risadas ou um pouco de atividade física ao seu dia a dia? Você pode se surpreender com o quanto isso pode aumentar sua felicidade. Descubra o fascinante ritual Maneni, na Indonésia. Essa tradição única, praticada pela comunidade Toraja, envolve a exumação de parentes falecidos como forma de respeito. Durante a cerimônia Maneni, as famílias cuidam e vestem seus entes queridos, muitas vezes renovando os túmulos para expressar profundo respeito e amor. Esse ato comovente não é apenas uma forma de lembrar os mortos, ele fortalece os laços dentro da comunidade e conecta os vivos aos seus ancestrais.
O povo Toraja acredita que, ao cuidar de seus parentes, mesmo após a morte, mantém o espírito deles vivo. O ritual frequentemente atrai amigos e familiares de longe, transformando-se em uma celebração vibrante, repleta de música, comida e histórias alegres. Ele destaca a importância das relações e o valor da memória daqueles que vieram antes de nós. Embora muitos possam considerar essa prática incomum, para os Toraja é uma profunda expressão de amor, devoção e conexão com seu legado. O que você acha desse jeito único de honrar o passado? Vamos desvendar a verdade sobre o açúcar e seu efeito energético. O açúcar é conhecido por nos dar energia rápida, e isso tem uma explicação científica. É um carboidrato simples que nosso corpo consegue processar rapidamente. Quando você consome açúcar, seu sistema digestivo o transforma rapidamente em glicose, uma forma de açúcar que entra na corrente sanguínea quase instantaneamente. É por isso que você pode sentir um aumento repentino de energia após comer doces. O rápido aumento dos níveis de glicose sinaliza ao seu corpo que é hora de liberar insulina, que ajuda a levar essa energia para as células. No entanto, embora o açúcar possa fornecer energia imediata para atividades como esportes ou estudos noturnos, ele também pode causar uma queda de energia, deixando você cansado. Portanto, da próxima vez que você pegar um chocolate ou uma bebida doce, lembre-se de que, embora o açúcar ofereça um impulso energético rápido, é melhor equilibrá-lo com fontes de energia mais sustentáveis, como frutas e grãos integrais. Fato surpreendente sobre a comunidade japonesa no Brasil. O Brasil abriga a maior diáspora japonesa fora do Japão, com mais de 1 milhão de pessoas de origem japonesa. Essa comunidade vibrante enriqueceu a cultura brasileira, trazendo pratos deliciosos como sushi, que se tornaram populares em todo o país. Além da culinária, eles trouxeram tradições, como o Ano Novo japonês, celebrado com festas que misturam elementos japoneses e brasileiros. A influência chega até a linguagem. Muitos brasileiros começam a usar expressões japonesas ou a aprender o idioma por curiosidade. É incrível como essa mistura de culturas cria uma identidade única, ressaltando a beleza da diversidade. Portanto, da próxima vez que você saborear sushi no Brasil ou participar de um festival japonês, lembre-se de que isso é um testemunho dos laços fortes entre os dois povos, como as culturas se unem para criar algo novo. Um fato interessante sobre lenços umedecidos. Eles foram inventados por Arthur Julius na década de 1950, quando ele percebeu a necessidade de uma solução prática para a limpeza durante viagens. Inicialmente eram promovidos como uma forma de se refrescar na estrada, mas rapidamente se tornaram itens indispensáveis em casa, graças à sua embalagem leve e facilidade de uso. Hoje você pode encontrá-los em lares, escritórios e até em bolsas de fraldas, pois são perfeitos para a higiene pessoal e limpeza rápida. A conveniência dos lenços umedecidos é impressionante. Eles vêm em várias fragrâncias e fórmulas, projetadas para tudo, desde remover maquiagem até desinfetar superfícies. A ideia simples de Arthur mudou nossa visão sobre limpeza e praticidade. Quem diria que um pequeno lenço umedecido poderia impactar tanto nosso dia a dia? Com o surgimento de novas marcas e tipos, é claro que os lenços umedecidos vieram para ficar. Difícil de acreditar, mas a gravidade não é a mesma em todo lugar. A gravidade na Terra pode mudar, dependendo de onde você está. Por exemplo, ao nível do mar, a gravidade é um pouco mais forte do que no topo de uma montanha alta. Isso acontece porque quanto mais alto você vai, como em uma montanha, mais longe você fica do centro da Terra, o que diminui a atração. Além disso, a gravidade varia pelo mundo por causa da forma do nosso planeta. No Equador, a Terra é um pouco mais larga, o que faz a gravidade ser mais fraca do que nos polos, onde é mais forte. Isso ocorre porque a Terra não é uma esfera perfeita, ela é mais como uma esfera achatada. Fatores geológicos locais, como a densidade da crosta terrestre, também podem afetar a força da gravidade. Então, esteja você em uma montanha ou em uma planície, você sente diferentes níveis de gravidade. Bastante surpreendente, não é? Você pode acreditar no nível de alfabetização na Suécia do século XIX. Naquela época, a alfabetização na Suécia era superior à de alguns países modernos. Essa conquista impressionante foi possível graças a uma exigência única. As pessoas precisavam saber ler antes de se casarem. Essa lei não apenas destacava a importância da educação, mas também enfatizava a relevância de escolhas informadas nos relacionamentos.
Como resultado, a alfabetização foi amplamente incentivada e escolas foram abertas para que todos pudessem ter acesso à educação. As consequências positivas desse foco na leitura e no aprendizado impactaram a sociedade sueca, promovendo uma cultura que valoriza o conhecimento e o pensamento crítico. Ao priorizar a alfabetização, a Suécia não apenas deu oportunidades aos seus cidadãos, mas também estabeleceu as bases para uma população educada, contribuindo para o progresso social e econômico do país. Hoje, podemos ver como essas práticas visionárias do passado ajudaram a moldar os sistemas educacionais modernos. Não é surpreendente como uma simples lei pode transformar uma sociedade. Você já se perguntou por que alguns autores aceitam desafios? Em 1939, o autor Ernest Vincent Wright surpreendeu os leitores com seu romance Gatsby, uma obra incomum que contém mais de 50 mil palavras, mas não usa a letra I nenhuma vez. Esse truque incrível é chamado de lipograma, um desafio literário divertido que tem cativado escritores por séculos. Ao evitar uma das letras mais comuns do inglês, Wright mostrou sua criatividade ao máximo, demonstrando seu talento e dedicação. Gatsby conta a história de um jovem que viaja por uma cidade vibrante, cheia de aventuras e encantos, enquanto segue essa restrição inusitada. Este romance não só entretém, mas também destaca maneiras inovadoras que os escritores podem brincar com as palavras. Lipogramas podem parecer complicados, mas revelam a beleza da brincadeira com as palavras e inspiram muitos autores iniciantes a experimentar na escrita. Que outros desafios criativos podem inspirar o próximo grande clássico literário? Você sabia que cerca de 1 em cada 5 mil recém-nascidos nasce com uma condição chamada ânus imperfeito, onde o orifício anal é mal formado ou ausente? Esse problema pode causar sérios problemas de saúde, como constipação e infecções, se não for tratado adequadamente. Felizmente, essa condição pode ser corrigida com uma cirurgia que geralmente é realizada logo após o nascimento. Os cirurgiões trabalham arduamente para criar um ânus funcional, permitindo que o bebê consiga evacuar normalmente. Os pais frequentemente sentem uma onda de emoções ao descobrir que seu filho tem essa condição, mas os avanços nas tecnologias médicas permitem que os médicos ofereçam soluções eficazes. O diagnóstico precoce e a intervenção são fundamentais para garantir os melhores resultados. A conscientização sobre o ânus imperfeito também pode ajudar a reduzir o estigma e promover a discussão sobre diferentes condições congênitas que algumas famílias enfrentam. Não é incrível como a ciência médica pode transformar vidas? Você sabia que Hong Kong é o líder mundial em arranha-céus? Nesta cidade vibrante, existem cerca de 657 edifícios com mais de 150 metros de altura, tornando-a uma maravilha arquitetônica. A paisagem de Hong Kong é uma combinação impressionante de design moderno e rica história. Arranha-céus icônicos como o Centro de Comércio Internacional e a Torre do Banco da China não só dominam o horizonte, mas também simbolizam a força econômica e o espírito inovador da cidade. Por exemplo, o Centro de Comércio Internacional, com 484 metros de altura, é o edifício mais alto de Hong Kong e o quarto mais alto do mundo. A geografia única da cidade, com seu relevo montanhoso e orla, oferece vistas panorâmicas que destacam a arquitetura impressionante. O planejamento urbano em Hong Kong enfrenta desafios devido ao espaço limitado, mas a cidade continua a expandir seus limites, criando algumas das estruturas mais icônicas do mundo. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, você realmente sente a energia e as ambições que levaram Hong Kong a conquistar esse título incrível. Está pronto para explorar esse horizonte fascinante? Por que a Grande Mesquita de Meca é tão importante? Esta impressionante estrutura no centro de Meca, Arábia Saudita, é a maior mesquita do mundo e desempenha um papel fundamental para mais de 1 bilhão de muçulmanos ao redor do planeta. Ela envolve a Kaaba, um cubo negro sagrado que simboliza a unidade dos fiéis e serve como o centro para as orações diárias. Todos os dias, milhões de muçulmanos, independentemente de onde estejam, se voltam para a Kaaba durante a oração, criando um forte sentimento de conexão entre os seguidores da fé. A Grande Mesquita não é apenas uma obra arquitetônica impressionante, é um centro espiritual vivo, onde as pessoas buscam paz, comunhão e orientação divina. Durante a peregrinação anual do Hajj, ela se transforma em um espetáculo emocionante, repleto de fiéis de todo o mundo. A importância da mesquita vai além de seu tamanho físico. É um farol de fé e devoção.
o que a torna uma parte tão essencial da tradição islâmica. Prepare-se para se surpreender com os elefantes que buscam sal. Na caverna Ketum, no Quênia, esses seres incríveis mostram sua notável adaptabilidade ao se aventurarem na escuridão em busca de nutrientes essenciais. Vivendo em uma região onde o solo frequentemente carece de minerais importantes, os elefantes descobriram que quebrar pedras de sal ajuda a satisfazer suas necessidades alimentares. Esses gigantes inteligentes usam suas poderosas presas para lascar as rochas, demonstrando suas habilidades de resolução de problemas e força. Dentro da caverna, eles se orientam nas sombras, mostrando uma curiosidade destemida. Esse comportamento único não é apenas uma forma inteligente de sobrevivência, é um lembrete fascinante de como os animais podem adaptar seus hábitos para prosperar em condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você pensar em elefantes, lembre-se de que eles não são apenas gigantes errantes, mas também mineradores habilidosos em busca de sal. A natureza não é cheia de surpresas. É verdade que as zebras conseguem se esquivar das moscas. Estudos mostraram que as zebras atraem menos moscas do tipo cavalo do que os cavalos de cores sólidas, como preto, marrom, cinza ou branco. Essas listras brilhantes desempenham um papel importante na natureza. O padrão dificulta que as moscas vejam, tornando mais difícil para elas se focarem e pousarem no corpo da zebra. As moscas cavalo dependem da visão para encontrar sua próxima presa, e as listras contrastantes em preto e branco as confundem, reduzindo a chance de picadas indesejadas. Essa característica incrível mostra como a evolução ajuda os animais a se adaptarem ao ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma zebra, lembre-se de que essas listras estilosas não são apenas para beleza. Elas podem ser o segredo que ajuda a manter as moscas incômodas longe. A natureza não é incrível? Você já se perguntou quão rápido nada o atum? Esses peixes incríveis podem percorrer até 64 quilômetros em um único dia. O atum é conhecido por sua velocidade impressionante e resistência, tornando-o um dos peixes mais rápidos do oceano. Eles têm corpos aerodinâmicos e caudas poderosas, que os ajudam a se mover rapidamente na água. Durante a caça, o atum pode atingir velocidades de até 75 km por hora, mostrando sua energia e habilidade incríveis. Essa capacidade é fundamental para capturar presas e escapar de grandes predadores. Curiosamente, diferentes espécies de atum, como o atum azul e o atum amarelo, têm habilidades variadas para nadar longas distâncias e em alta velocidade. Suas impressionantes habilidades de natação são essenciais para a sobrevivência nos vastos oceanos, onde velocidade e eficiência podem ser uma questão de vida ou morte. Você sabia que o aplicativo Fantasy Hike transforma passos em aventura? Este aplicativo inovador transforma suas caminhadas reais em uma jornada épica, seguindo o caminho lendário de Frodo em O Senhor dos Anéis até as sombrias terras de Mordor. Enquanto você caminha, seus passos ajudam a desbloquear momentos importantes e elementos da história, tornando sua experiência mais envolvente. Imagine passear pelo parque local, mas sentindo que está lutando contra orcs ou procurando o Anel ao lado de Sam. O aplicativo transforma sua caminhada em um jogo, fazendo de cada passo parte de uma grande história, o que torna as atividades ao ar livre muito mais emocionantes. Você também pode se conectar com amigos, apoiando-se mutuamente e compartilhando suas conquistas. Ele combina fitness com uma narrativa envolvente, tornando-se ideal para fãs de fantasia que querem se manter ativos. Pronto para embarcar em uma aventura como nenhuma outra? Você sabia que o Burger King está revolucionando a entrega de fast food? Em 2019, o gigante do fast food lançou uma iniciativa inovadora na cidade do México, focada em motoristas presos em congestionamentos. Com um aplicativo prático, clientes famintos podiam fazer pedidos sem sair dos seus carros. Imagine estar em uma longa fila e, em vez de se frustrar, seu Whopper favorito é entregue diretamente no seu carro. Essa ideia se tornou um verdadeiro sucesso, mudando a forma como as pessoas veem a conveniência do fast food. A solução inteligente não só atendia às necessidades de pessoas ocupadas que queriam um lanche rápido, mas também ajudou o Burger King a se destacar entre os concorrentes. Ao unir tecnologia com as necessidades dos clientes, eles lançaram uma nova tendência de como aproveitar a comida em movimento. Não é incrível como a tecnologia pode tornar nosso dia a dia um pouco mais agradável? Você consegue acreditar como funcionam as lâmpadas cirúrgicas? Essas lâmpadas especializadas são essenciais para procedimentos médicos, pois foram projetadas para evitar sombras.
Os cirurgiões dependem de uma iluminação clara e uniforme para ver cada detalhe durante as operações, e diferentes ângulos de luz ajudam nisso. As lâmpadas cirúrgicas emitem luz de vários pontos, garantindo uma iluminação uniforme em toda a área de cirurgia. Esse design inovador cria um ambiente sem sombras, permitindo que os médicos trabalhem com alta precisão. Sem essas lâmpadas, até os menores detalhes podem ser perdidos, o que é crítico na cirurgia, onde cada segundo conta. O brilho e a funcionalidade das lâmpadas cirúrgicas não apenas melhoram a visibilidade, mas também aumentam a segurança dos pacientes, permitindo que os cirurgiões se concentrem em seu trabalho e reduzam o risco de erros. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre um procedimento cirúrgico, pense em quão importantes são essas lâmpadas brilhantes para os resultados bem-sucedidos que muitas vezes consideramos garantidos. Não é incrível a quantidade de atenção que dedicamos a algo que raramente notamos?